Futuro do RH, episódio 3, take 1. Futuro do RH. As pessoas podem ser elas mesmas? O que significa diversidade na gestão das empresas? Diversidade, talentos, relação, mudança da cultura, visão, valores. Como falar sobre tudo isso sem trazer o diverso, sem trazer a inclusão? Esse é o primeiro episódio do Futuro do RH, nessa nova temporada, onde eu saio da cadeira de convidada para essa cadeira aqui, que é uma honra de poder facilitar as trocas das conversas, e nesse processo a gente poder trazer todos os futuros do recorte de humanos, tecnologia, organizações, nessa figura central da liderança, da gestão e das pessoas de RH. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, e eu estou aqui com Hotmar, o nosso... É quase uma entidade, esse meu amigo, entendeu? Vocês vão entender à medida que ele for falando, mas você é o idealizador, enfim, o facilitador da Nós Somos, como é que todo esse universo diverso que se traduz em você começa, então, a se traduzir na sua forma de manifestar trabalho. A gente pode começar por aí, se apresentando. Boa. Você falou de diversidade, vou fazer uma provocação com a palavra autonomia. E aí, quando a gente fala de autonomia e a gente traz a diversidade, a gente compreende que são corpos diversos com uma autonomia. E aí eu vou trazer uma boa prática para uma autonomia nesse primeiro momento, que é a audiodescrição. Maravilhoso! Porque talvez tenhamos aí corpos diversos que estão nos assistindo que precisam dessa autonomia. E a audiodescrição é uma boa prática muito simples, onde a gente se descreve e descreve o cenário que a gente está. Maravilhoso. Então, eu sou Hot, sou um homem gay cis branco, cabelo onduladinho, castanho, tô com óculos, barbinha por fazer, um piercing aqui. Tô vestindo uma jaqueta jeans, uma camiseta azul, uma calça bege, tênis branco, num cenário com um fundo de parede, uma televisão no centro escrito Futuro do RH, com a Lígia, mulher branca, loira, com óculos vinho. Adorei um colar escrito alma com 100 parênteses antes, acho que é muito sobre isso. É isso, calma que tem alma. É sobre isso. E Lígia, eu faço parte da Nós Somos. A Nós Somos tem uma história muito bonita, porque a gente nasce como um coletivo no final de 2018, onde o objetivo era usar a tecnologia como uma aliada na luta LGBT, porque durante aquele momento a gente teve uma onda de violência muito forte à comunidade, 94% da comunidade compreendeu uma violência que não se via antes, e a gente começou a pensar, né? Tá, mas e a tecnologia? Aonde que ela tá como uma aliada? E aí hoje Nós Somos uma startup de impacto social, foi uma trajetória de 2018 até agora 2023, e a gente tem duas principais frentes, tecnologia e consultoria de diversidade e inclusão. Quando a gente fala da tecnologia, a gente tem o Bar de Respeito, que foi envelopado com a Ambev, uma construção linda com a agência África. Assim, vai um pouquinho mais a fundo antes de você falar do segundo braço do que vocês são, porque eu acho que vale a pena as pessoas entenderem o que de fato é isso. Pronto, vamos sim. Quando a gente nasceu lá em 2018, a gente juntou a galera enquanto coletivo e a gente queria usar as ferramentas do Design Thinking, que nada mais é do que uma forma de se organizar em coletivo para entender o que dava para sair dali. E ali a gente viu algumas dores. Primeiro, quando a gente fala de LGBTfobia, a gente entende que a LGBTfobia ela vai funcionar para um corpo igual ao meu. Branco, sem deficiência, cis, homem gay. Um homem gay preto é uma outra coisa. Um homem gay preto com deficiência, um homem gay preto com deficiência trans, um homem gay preto com deficiência macumbeiro. Então, quando a gente entende essa palavrinha que é intersecção, a gente compreendeu, opa, peraí. Então, a gente tem uma dor, a gente quer usar tecnologia, como é que a gente faz isso? E aí a gente vive na sociedade capitalista. Não é sobre qualificar aqui. Talvez daqui 50 anos a gente fale um pouco mais sobre. Mas olhando para essa realidade, como que a gente pode ter um impacto social ali? Como que a gente consegue ter essa ferramenta como uma aliada? Aí nasce o MAPS LGBT. Porque o que a gente entendeu naquele momento? Como que esses corpos todos conseguem registrar dados em relação à LGBTfobia? Que a gente sabe. Vamos lembrar, hoje o Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo. A expectativa de vida das pessoas trans são de 35 anos. E a gente pode falar de várias outras frentes em relação ao mercado de trabalho. Cerca de 50% da comunidade não se sente à vontade para falar da sua sexualidade no trabalho. Aí você vai dizer, tá, mas por que falar de sexualidade no trabalho? Aí eu vou te devolver com dados e vou te dizer, Google Aristóteles vai dizer que equipes de alta performance, elas vão desenvolver super bem se tem pertencimento. Como é que vai ter pertencimento sem você ser quem você é no trabalho?
E aí, dentro desse recorte, ainda um pouquinho ali na tecnologia da nós, eu falo bastante, vou costurando com a coisa, você me Fica volta. tranquila. A gente nasceu, então, com essa ideia de usar tecnologia, fizemos esse Maps LGBT, registrando os dados. Então, opa, peraí, se eu já sofri LGBTfobia num lugar, deixa eu botar nesse mapa. E o objetivo do mapa é aproximar os lugares e serviços que são amigáveis à comunidade. Final do ano passado, a gente fechou uma parceria linda com a Ambev. Então, hoje é uma das principais ferramentas para as pessoas consumidoras LGBTs, onde aproxima esses lugares. Em contrapartida, a gente construiu um curso de diversidade e inclusão para bares e restaurantes, onde tem todo um acompanhamento ali também, para que aqueles bares ou restaurantes que ainda não são tão amigáveis possam se capacitar e se treinar. E é lindo porque a gente nasce de um coletivo, se entende como um negócio social, entende a tecnologia, e aí 2020 e 2021 nasce a consultoria. Maravilhoso. E aí, dentro da consultoria, hoje a gente atende mais um cenário um pouco tradicional do corporativo. Então, a gente tem clientes como Ambev, Whirlpool, L'Oréal, Nubank, iFood, enfim. E dentro desse cenário, a gente olha para a estratégia. Então, olhar para políticas, olhar para a construção de um planejamento, construção de grupo, comitê e para a frente de treinamento, onde a gente vê colaboradores e onde a gente vê liderança. Metodologia de estudo de casa, a universidade adora, essas coisas todas. Não, e assim, isso aqui é uma dança, né? Nós estávamos juntos há pouco tempo atrás, e eu sendo entrevistada por você, facilitada aí na troca. E agora é minha vez, e eu acho que a gente pode expandir ali a troca que nós tivemos na época, ali naquele momento do tempo. Que foi... ficou muito impactado para mim, uma das primeiras falas que eu escutei você facilitando, que cada programa de diversidade, ele é diverso, porque ele é único em cada empresa. Então, conta um pouquinho mais, porque eu acho que as empresas que, principalmente o RH, né, que é o nosso maior impactado com esses conteúdos, ele já sabe que ele tem que colocar, pelo menos se ele está um pouco no presente, no próximo passo do futuro, que é importante trazer os corpos diversos para dentro da organização, com as suas visões, com os seus desafios, porque isso tudo faz com que a empresa fique mais robusta na forma de entender os próximos passos. Mas cada empresa é um organismo vivo. E aí diversidade se aplica de outra forma. Então, acho que queria que você falasse um pouco sobre a diversidade do próprio programa ser aplicado nas mais diversas organizações. Perfeito. Vamos pegar diversidade e inclusão, ou diversidade, equidade e inclusão. A gente tem algumas siglas no mercado e tem se usado muito diversidade, equidade e inclusão. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando uma perspectiva heterogênea. Então, corpos diversos, com características diversas. Eu, você, todo mundo que está aqui nos bastidores, todo mundo está nos assistindo, todo mundo tem uma diversidade diferente, uma característica diferente. Quando a gente olha para essas características, a gente vai compreender que algumas delas, elas criam como se fossem umas regrinhas sociais, alguns vieses que vão te fazer chegar num lugar ou chegar no outro. Geralmente a gente fala, né? Nossa, tem muita gente branca dentro do corporativo. A gente vai olhar um pouquinho de fora, a gente entende o porquê. Porque se a gente entende o nosso processo histórico, a relação com o racismo, o que a gente teve desde o momento inicial, e a gente compreende que, opa, peraí, então por que as pessoas pretas hoje não estão lá? Opa, já começa a entender um pouquinho mais a estrutura de sociedade. Por que eu estou falando da palavra diversidade? Porque independente de quem a gente seja, todos nós temos as nossas características. E as nossas características vão nos colocar em algum lugar na sociedade. Perceba, a gente comentou aqui, somos brancos, somos pessoas com deficiência. E a gente está falando de diversidade. Onde estão as pessoas trans? Onde estão as pessoas pretas? Onde estão as pessoas com deficiência? A gente vai abordar muito de negócio aqui, a gente vai falar mais um pouquinho da pauta do RH, estou representando a Nós Somos, que tem uma rede de pessoas muito diversas, mas esse é um ponto importante da gente compreender. Quando a gente compreende esse nosso lugar na fila do pão, dentro da sociedade, a gente entende outras duas palavrinhas que eu gosto, que é grupo subrepresentado, grupo minorizado. Porque algumas dessas características vão fazer que eu tenha acessos ou não acessos. E aí, quando a gente olha para as empresas, a gente traz a pauta de diversidade, é compreender que, opa, peraí, então quer dizer que eu tenho que chamar agora para minha empresa só as pessoas pretas porque elas são pretas? Não. O que acontece é que hoje só as pessoas brancas chegam porque são brancas. Perfeito. Então a gente precisa compreender que, opa, eu tenho uma construção de pessoas que chegam porque eu preciso do inglês, eu preciso da escola tal, eu preciso de toda a estrutura tal para conseguir chegar até aqui. E aí a sua pergunta, ela vai no cenário de, peraí, então cada empresa é um organismo diferente. E é isso que a gente fala. Uma empresa é um conjunto de pessoas que fazem. E quando a gente olha para negócio, que é muito do que a gente vai falar hoje, que eu gostaria muito que a gente ficasse nessa pauta de negócio, porque quando a gente olha para a diversidade, quando a gente pega essas características, a gente está olhando para a empresa, não é filantropia.
A gente compreende que existe um impacto social positivo para a gente, para quem está com a gente e para a sociedade, mas é negócio. E aí, quando você traz esse ponto, é justamente a gente entender que cada empresa é um organismo diferente. E dentro do corporativo, impacto e esforço. Então, eu preciso olhar para quem é a minha empresa. Então, o primeiro passo, primeira etapa, talvez passo seria capacitista aqui. Capacitista é quando a gente fala uma discriminação de pessoas com deficiência. Então, a primeira etapa, talvez, é a gente olhar para dentro de casa e ver os nossos dados. A partir dali, a gente consegue traçar uma estratégia entre menor esforço e maior impacto, porque vai depender muito da minha realidade. E aí eu falei de diversidade, e aí tem a palavra equidade e tem a palavra inclusão. A equidade é diferente da igualdade. A igualdade, a gente está aqui. A gente tem 2 cadeiras, temos 2 copos. Se eu fosse uma pessoa com deficiência, eu não teria uma cadeira. O meu acesso, provavelmente, dependendo da minha deficiência, né? Se fosse, por exemplo, uma pessoa cadeirante e tal, eu já tenho um acesso diferente. Tem uma imagem que eu adoro, que é uma criança, um muro, aí tem uma criança pequenininha, aí tem uma outra criança maior, e tem uma outra criança em cima de livros. A pequenininha não consegue assistir o que está acontecendo para longe do muro. Quando a gente fala de equidade, é entender que as pessoas partem de lugares diferentes e que eu preciso olhar para elas de acordo com as suas características desses lugares diferentes. E aí eu consigo propor que ela tenha autonomia. Aí vem a palavra inclusão, né? Que a gente até conversou num outro momento. Exato, é maravilhosa essa ideia de inclusão e autonomia. Porque aí, e eu quero então explorar isso como um segundo passo aqui da nossa introdução, antes de focar nos recortes do negócio. Que é, tá bom, a minha empresa já está com uma estratégia de diversidade e inclusão. Eu estou trazendo esses corpos, essas pessoas, esses humanos distintos, esses de grupos realmente afirmativos, onde a gente precisa trazer para que esse lugar se torne mais plural, que é a palavra que eu mais gosto. Mas assim, não é só sobre, olha, para determinado grupo entrar, que não teve a facilidade talvez do idioma inglês nesses últimos 20 anos, eu tiro a prova de inglês. Isso é uma adaptabilidade para aquela pessoa ter uma via de acesso. Para outra pessoa, para uma outra situação a gente vai buscar pessoas em regiões não tão centrais, ou seja, elas vão fazer uma mobilidade todos os dias, vão fazer uma troca entre trabalho e casa, que talvez leve 2 horas, talvez leve 3 horas. Aí eu tomo cuidado de repente, fazer daquela posição híbrida, que a pessoa venha 1 ou 2 vezes por semana, fora dos horários de pico, porque a posição permite. Então eu vou olhando do ponto de vista físico-estrutural e vou fazendo essas boas adaptações. Eu dei 2 exemplos, deve ter infinitos, deve poder me dar muito mais do que isso. Mas uma vez que eu tô dentro, e eu gosto muito das minhas pesquisas de dizer assim, olha, se amanhã a gente tivesse a habilidade de dividir todas as riquezas, não tivesse mais o gap financeiro, o gap de pobreza, nós fôssemos mais equânimes mesmo, mais planos nessa coisa financeira, ainda assim nós teríamos um gap de dor emocional, psicológico, que você não resolve amanhã, não tenho a habilidade de falar, olha, amanhã tá toda a riqueza do mundo distribuída, eu não tenho como curar muitas gerações de dor por opressão do não acesso. E aí, exatamente por conta dessas dores ser tão diversas, eu também tenho diferentes níveis de consciência. Então, eu como empresa, como recebo isso? Porque eu como pesquisadora venho escutando muito, Roth, por exemplo, olha, as minhas vagas, os meus programas estão até bem acertados, a gente tem boas consultorias como a de vocês, mas chega na hora a pessoa está com uma dificuldade de se adaptar à vida que está instalada naquela organização. Seja a pessoa não consegue, por diversas dores emocionais internas, não me sinto à vontade para falar toda hora, eu tenho uma série de gatilhos de impostor ou de impostora, ou até mesmo eu chego tão agressivo, que a minha fala é agressiva, só de eu ver a persona da qual, muito provavelmente, eu sou ativa e combato, ou seja, o líder branco da empresa, e vai ter um monte de homem branco naquela empresa. Eu não posso sair batendo em todo mundo. Como você olha tudo isso e qual seria uma forma de primeiros passos para harmonizar isso, né? Daquele que está chegando com as dores, daquele que também vai ter dor que vai ser expressada e vai machucar aqueles que estavam ali. E no mundo corporativo, no dia a dia, precisa ter o trabalho na troca, né? Quem está batendo, quem está apanhando, a coisa se dá uma disparidade, né? Acho que a gente está falando de cultura, né? Exato. E quando a gente fala de cultura, eu adoro trazer aquela frase de que cultura não é só o que eu falo, é o que eu faço. Sim. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, entende negócio e entende cultura, antes de cultura tem política. Tá. É importante a gente compreender política e programa.
Porque um programa, geralmente, ele tem início, meio e fim, vem rápido, acaba rápido, nem sempre eu consigo ter o impacto que eu preciso para minha cultura. Quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro do corporativo, a primeira pergunta é por quê? Por que para a Piuí é importante falar de diversidade e inclusão? Por que para o negócio da Piuí é importante falar de diversidade e inclusão? A partir desse pressuposto, a gente compreende que já não é mais filantropia. E aí, depois desse porquê, eu olho para os meus valores. Quais são os meus valores dentro da organização hoje? Faz sentido trabalhar, já que faz sentido é uma palavra que corporativo adora, faz sentido com o que eu já tenho hoje, olhar diversidade e inclusão, tá ali pertencente, o que eu preciso mudar ou não? Dali eu vou para a política. Assim como qualquer outra área da empresa, eu vou ter um planinho, onde eu vou ter objetivo, onde eu vou ter meta, onde eu vou ter indicador, o SMART da vida que todo mundo sabe. Então, partimos desse pressuposto. Quando a gente tem uma política bem definida dentro da organização, a gente compreende que, opa, peraí, tô falando e tô fazendo. Dessa política, também é importante a gente compreender que vai gerar esse plano de ação. No final disso, a gente vai ter um canal de ouvidoria, porque a gente sabe do código de ética o que pode, o que não pode, que vem da política, o que não pode, eu vou para um canal de ouvidoria e tenho políticas de consequência. Então, esse é um geralzão, só para a gente pegar a cultura. Para essa cultura acontecer, onde a gente vai ter diversos pontos de vista, eu preciso ter antes disso essa estrutura que faz parte da minha política interna, que vai fazer com que a cultura aconteça. E aí vou um pouquinho mais para a tua pergunta, né? Tá, então eu tenho diferentes lugares. Sim, eu vou ter as pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados, vou ter as pessoas que não fazem, e vou ter os meus programas. E no começo a gente estava falando um pouco do inglês, entre outras questões, né? Geralmente, quando a gente fala de tecnologia, primeiro a gente vai ver que não tem as pessoas necessárias para as vagas que há no mercado. Então, parte desse pressuposto. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente sabe que as empresas, principalmente de tecnologia, constroem um caminho para que se chegue a essas vagas. Então, acho que aqui a gente já vê algumas soluções. Então, se ela constrói, aonde eu estou pegando? Que você traz um pouco, né? E quando a gente fala de indicadores que fazem sentido para o meio corporativo no tema de diversidade e inclusão, a gente está olhando para a sociedade como ela é. Como é a nossa sociedade? 56% de pessoas negras. A gente vai ter aí mais 50% de mulheres. A gente vai ter cerca de 24% de pessoas com deficiência. Tem alguns dados que mudam nesse lugar. Cerca de 10% de pessoas LGBTs. Então, uma boa cultura de diversidade e inclusão, de diversidade primeiro. Quando a gente olha para esses indicadores da realidade, a gente tem dentro de casa. E a segunda palavra é inclusão, ou autonomia, que Thierry provocou a gente e gosta Vou usar para bastante. sempre. E quando a gente vem para essa inclusão, perceba que eu sou LGBT aqui. Você não é LGBT. Então a gente está entendendo que a inclusão é eu, enquanto LGBT, me sinto pertencente no mesmo espaço que você que não é. Então é esse lugar onde a gente tem a compreensão da estrutura, da cultura, o que posso, o que não posso. E essa delicadeza, eu não sei se delicadeza é a palavra, porque acaba saindo um pouco de negócio. Eu diria que, assim como qualquer outra coisa... esse respeito. É esse respeito, exatamente sobre isso. Não é sobre aceitar nada. Porque quando a gente fala aceitar, parece que o outro tem um posicionamento hierárquico diferenciado. E tem uma fala que eu gosto muito quando a gente fala sobre diversidade, que Rita Von Hunt que fala, é que há uma desumanização. Veja bem, a gente tem um corpo branco como neutro, porque a gente fala do racismo através do corpo branco. Tá. Então, num lugar de hierarquia, esse corpo branco está em outro lugar. Quando a gente fala de diversidade sexual, por exemplo, a gente tem a heterossexualidade como neutra. Tá. A partir desse ponto se fala da diversidade LGBT. Então, é como se tivesse algo que fosse normal. E é um pouco disso que a gente está buscando romper. E aí, quando a gente vem para essa coisa, para essa cultura de diferentes corpos subrepresentados ou não, tem duas palavrinhas que elas são ótimas. A primeira é privilégio. Todos nós temos privilégio de algum lugar. Quando a gente entra em grupos subrepresentados, privilégio é uma palavra
não a melhor para ser colocada. Mas vamos entender que eu, enquanto uma pessoa preta, não eu, um exemplo, uma pessoa preta bem-sucedida financeiramente, eu vou estar em outro lugar em relação a uma pessoa preta que tem questões econômicas. O racismo continua ali. Essa, inclusive, é uma pauta. Ascendi na carreira, sou uma pessoa preta, continuo sofrendo racismo. Mas por que eu trago esse ponto? Porque quando a gente compreende os privilégios, pessoas sem deficiência, a gente compreende que a gente tem um lugar com privilégio a mais do que as pessoas com deficiência. E privilégio não dói. Não é sobre culpa. É sobre consciência. E lembra que a gente Chegamos falou... no ponto. Lembra que a gente falou de onde a gente parte, Sim. minhas características me deixam um lugar na sociedade? Então eu tenho consciência desse lugar que eu tô na sociedade e o que eu faço a partir de. E aí tem uma outra palavrinha que eu gosto muito, que é responsabilidade, que também não dói. A habilidade de responder com aquilo que eu sei nesse momento. Então eu acho que fazendo essa costura pega a cultura, como que eu construo uma política para que essa cultura aconteça, e entendo que dentro dessa cultura eu vou ter diferentes corpos que partem de lugares diferentes e que eu vou ter diálogos desses lugares diferentes, onde eu busco não desumanizar, mas colocar todo mundo na mesma hierarquia no que tange a seres. Perfeito. Falei pra vocês que era uma entidade? A gente, né, meu bem? Maravilhoso. Amigo, tá bom, vamos começar a descer um pouco mais agora para a realidade dos negócios, né? Já dá para ter recortes, porque eu sinto assim que eu venho de uma carreira de tecnologia, de uma empresa super diversa, onde o fundador lá atrás teve vários movimentos antes até mesmo de leis oficiais nos Estados Unidos, é uma empresa centenária. Então eu entro em 2005 num ambiente onde eu já sentia que a diversidade, embora não tivesse lá em números representativos do qual você colocou, eu tinha um ambiente muito mais respeitoso do que a média do que estava acontecendo na sociedade naquele 2005. Ainda assim, grupos de diversidade existiam, muito pequenos, muito incipientes, sempre com um sponsor homem branco, que a grande maioria da liderança era isso, e ainda assim era uma pauta à parte, né? Até o ano de 2019, onde depois de alguns anos de cota, etc e tal, e todas as polêmicas, nós desembocamos na pandemia. E aí, com todos os desafios sociais, né, das violências que levaram à morte nos Estados Unidos, no Brasil, parece que algo emergiu. Não que aquilo não acontecesse todos os dias desde 2005, mas alguma coisa aconteceu com o fato de estarmos no mundo pandêmico e assistindo essas coisas através das nossas telas. E o que eu sinto é que algo subiu nessa consciência de negócio e social, que saímos da pandemia com todos esses movimentos. Não tinha... né, políticas tão profundas como a que saiu desse lugar. Ainda muito incipiente, ainda muito, talvez, aqui e ali, comunicando mais para o mercado do que de fato é a sua verdade daquele momento, mas eu sinto que tem um movimento maior que foi acelerado. Dá para dizer dados do que está acontecendo? Você que está no dia a dia? Boa. Quando a gente fala de diversidade e inclusão e a gente vê esse movimento com a pandemia, ele remete ao final da terceira revolução industrial, quando começa essa história de diversidade e inclusão no corporativo. A gente poderia abrir todo um parênteses, entender o que foi a revolução industrial em relação ao que a gente tinha antes, mas vamos deixar para um segundo momento. Tá bom. Vamos pegar dali. O que foi diversidade e inclusão? Bem, ISD, né? Sim. O S do ISD, a gente pode abordar um pouquinho mais. As pessoas começaram a pedir para as empresas, tá, e o que você está fazendo para mim? O que você está fazendo para a sociedade com o trabalho que você está realizando aí? Então, começa lá atrás dessa forma. Aqui no Brasil, antes da pandemia, a gente vê principalmente de multinacionais que seguiam aí algumas diretrizes do global, onde as políticas de diversidade já eram mais avançadas. Quando a gente entra na pandemia, a gente vai ver um trabalho muito inicial de letramento. Sabe aquele meme que saiu com a Aline do Big Brother? Era tipo, o que faz um profissional de diversidade? Conta viado. Quanto viado tem na empresa? Então, acho que a gente começava muito nesse lugar de, não pode bater nos viados, preto, tem... Entende? Sim. Então, muito num lugar primário, muito num lugar de início mesmo.
a gente está aí 2, 3 anos pós e a gente realmente está com trabalhos muito interessantes hoje. A gente vê as empresas não só nesse primeiro lugar inicial, a gente começa a ver as empresas com trabalhos sólidos, né? Desenvolvimento de carreira, políticas, metas específicas, traz para o OKR, eu acho que tudo dentro dessa perspectiva. E aí, trazendo um pouco a tua pergunta indo para negócio, então veja que quando a gente teve a pandemia, a gente teve George Floyd. A gente teve aqui no Brasil o caso Carrefour. Então, a gente começa a ter essas grandes movimentações. E aí, um ponto que eu gosto muito de falar, porque a gente está abordando o negócio, a gente precisa entender o capitalismo, como a gente conversa. É uma forma de se organizar. Ok, então se a gente está dizendo que o capitalismo é uma forma de se organizar, a gente está dizendo que é tendência aquilo que tem valor financeiro. Vamos partindo desse pressuposto, tá? Então, quando a gente olha para a diversidade e inclusão e a gente fala que virou um negócio, é porque a gente entende que virou um produto / serviço ali dentro. E o que são esses indicadores, né? Qual a importância para o negócio? A gente vê hoje, por exemplo, investidores pedindo, tá? Qual que é os seus indicadores de diversidade dentro de casa? A gente vê a Nasdaq exigindo o mínimo de 20% no board. Tem um amigo meu que ele é uma liderança de diversidade e inclusão de uma grande empresa aí da área do direito, e eu gosto muito de falar desse caso, porque pega bem no negócio. E aí eles estavam numa reunião com um cliente de um outro país, e o cliente pergunta, esse meu amigo que é líder, junto com os sócios, estamos falando de uma empresa, uma das maiores do país, tá? E esse cliente de fora faz a seguinte pergunta: vagas afirmativas são proibidas no Brasil? Vagas afirmativas foi como o Magalu fez há pouco tempo, que deu todo aquele awareness, que é outra coisa que a gente podia falar. E aí o pessoal fala, não é proibido, porque em alguns países é. E aí o principal cliente fala, então por que esses indicadores tão baixos de diversidade? A gente não vai querer continuar com vocês se continuar assim. Percebe? Então a gente compreende que quando a gente está falando de organização capitalista, sendo um pouco mais, acho que inspiracionais aqui para a gente trazer um pouco do conceito, a gente está dizendo que o trabalho de diversidade e inclusão, se você me perguntasse qual que é o principal ponto, a gente está falando em mudar as pessoas que tomam decisão. Porque quando a gente olha para o homem branco, hétero, cis, não é um vilão. Homens, não corram. Não é sobre isso. A gente precisa de aliados, na real. É sobre. Quando a gente olha para essa persona, a gente está dizendo que é 90% das altas lideranças. Branco, hétero, cis, 50+, sem deficiência. Quando a gente olha para a sociedade, esse número é 18% a 20%. Então, o que a gente está dizendo aqui? Se virar um produto do capital, se eu estou tendo indicadores, tem toda uma estrutura que está me cobrando para isso, eu começo a ter mais lideranças diversas. E aí, se dentro dessa estrutura capitalista eu tenho pessoas de diferentes recortes diminuindo esse 90%, outras perspectivas começam a vir. Então, mas nunca houve racismo como agora no Brasil. Não. Agora está sendo registrado, agora virou uma tendência onde a gente olha para isso e compreende. Agora começa a entender o que é racismo estrutural, que está intrínseco à sociedade. Então, é importante, dentro desse segmento, a gente ter essa compreensão do negócio. São novas pessoas tomando decisão e decisões ainda dentro da forma que a gente se organiza capitalista na sociedade, de formatos diferentes. Talvez daqui 50 ou 100 anos, a gente converse para entender se essa forma ainda faz sentido. Mas hoje é dessa. E por que eu falo esse ponto? Porque daí a gente sai da filantropia. Porque no Brasil a gente tem essa perspectiva de projetos de impacto social relacionados à filantropia, principalmente pelo catolicismo. Das senhoras bondosas que fazem todo um trabalho de caridade. E não é isso. Por isso que é importante ser um negócio. E a gente aprofunda um pouquinho mais e traz para essa realidade. Compreendendo esse momento que a gente está vivendo na história atual, a gente compreende que não é uma moda, que é uma tendência. E tendência é quando eu olho para os resultados que eu tenho no passado, eu vejo esses dados e consigo traçar projeções de futuro. O meu trabalho todo de futuros tem a ver com a base, pelo menos da classificação, né? Eu consigo dizer numa empresa, ou até mesmo numa conversa com alguém, que década ela está parada, né? No mundo dos negócios é muito comum que a cultura de quem está muito acostumado com o poder esteja parada entre 90 e 2000, que foi o final da hierarquia tal qual a gente conhecia, fruto da Revolução 3, né, industrial. Desse lugar, não existe um movimento de vinda para o futuro se não for um movimento de atualização consciencial. E aí eu baseio muito meu trabalho em das referências da própria liderança de RH, que é o
o Ken Wilber, né? Ele fala muito sobre as empresas integrais, o ser humano integral, e ele faz muito, vale a pena vocês googarem, a espiral dinâmica integral Ken Wilber. Pode googar aí de qualquer jeito que vai sair, tenho certeza. Tá em todos os idiomas. Ele faz um trabalho já há 50 anos. Ele é um dos pais da psicologia transpessoal, que permeia hoje esse olhar mais integral do humano. E os profissionais de RH lidando com o humano diariamente tende a ir para esse tipo de formação. Desse lugar, ele diz assim, olha, é uma espiral que tem mais ou menos 7 ou 8 níveis baseado em cor. Ele fala, socialmente, a gente pode traduzir o nível de consciência assim, e pessoalmente também. Então ele fala desde o bege, que é a história da humanidade na caverna, aí tem a história da humanidade passando pela a parte medieval, feudal, binária, até chegar no meio do caminho, que é onde nós estamos agora, que é a parte laranja, onde ela é altamente científica, ela tem a ver com sucesso, ela tem a ver com uma série de coisas ali. A partir desse laranja, que todo mundo chega com privilégios, se estuda, você vai conseguir chegar num nível de consciência social, científico, educacional, por conta dos privilégios que te fizeram chegar numa educação, por exemplo, superior. E aí ele fala que a partir dali tem mais 3 níveis, um amarelo, um verde, um amarelo e um turquesa. E ele fala que a partir dali a sociedade precisa fazer coletivamente um exercício de expandir o seu olhar e trazer as inclusões. Do contrário, ela vai parar naquele científico onde as caixinhas lá no ano 90, 2000. E, pessoalmente, você não consegue romper se você também não fizer exercícios de autoconhecimento. Porque senão você vai ser altamente científico, altamente estudado, intelectualmente privilegiado, mas você vai ser muito... a sua consciência vai ser muito pequena em relação àquele lugar da pluralidade social. Você precisa ter em si a capacidade de receber o diferente, entender o porquê que dói, de repente, alguns diferentes, essas curas todas internas, para que você facilite esse romper. Então, eu acho que, de repente, o que aconteceu na pandemia, muito um achismo meu, mas baseado nesses estudos, é que houve uma catarse coletiva com a morte do Floyd, com a morte aqui do caso Carrefour e outras tantas. E aí, dessa catarse coletiva que estávamos todos fragilizados por uma pandemia, houve um editar no que o que deveria ser a sociedade. E aí a gente vai ter que lidar com tudo isso, porque foi tudo muito rápido, né? Eu sinto que se a gente não fizer esse avanço, a própria natureza biológica vai fazer. Tem uma geração saindo por idade, por etarismo, e tem a outra chegando. Se você quer participar do futuro da sociedade, do futuro da liderança das coisas, você precisa ter essa atualização de futuros. Do contrário, você só vai ver o etarismo do ano passando e você saindo das vagas. Porque não tem como voltar, você falou, não é uma moda. É um estado de fazer negócios agora. Enfim, eu acho que desse lugar, como eu começo, se eu estou muito, muito no passado, Rod? Qual o primeiro passo para quem está lá no passadão? A sua empresa opera lá 300 anos atrás ainda. Essa forma de categorizar me lembrou Reinventando as Organizações. Sim! Que também vem para a consciência de classe, que também vai para os chakras. Sim. As cores são até parecidas. Vai dentro desse cenário. A gente trouxe a palavra consciência e não falou mais dela. Vou deixar ela aqui pra gente voltar ainda em algum momento, Sim. Tá? Como a gente começa a fazer um trabalho de diversidade e inclusão nas empresas? Não adianta, gente. A gente tá falando sobre pessoas aliadas, sobre alta liderança, sobre quem toma decisão dentro de casa. Então, a gente falou ali, né, o porquê é importante pro meu negócio. Isso daqui é olhando para uma estrutura de diversidade, onde, ok, vamos chamar uma consultoria, temos alguém especializado, vamos seguir para ali. Uma etapa anterior a essa é a gente compreender a sensibilização. E a gente precisa falar na linguagem de alta liderança. Eu gosto muito, a gente tem uma ação que é diversidade de negócio. Um treinamento que a gente faz para alta liderança, onde a gente traz um pouco dessa perspectiva, personaliza junto com a realidade do modelo de negócio da organização. Então, ali a gente precisa entender quem é a alta liderança que a gente tem dentro de casa, quais são essas pessoas aliadas. Tem algo que eu gosto muito no corporativo, que tem um monte de gente massa pra caramba que faz trabalho voluntário de diversidade e inclusão. Qual outra área você tem? Então, se você consegue olhar para isso, olhar porque é importante essa alta liderança, né? Então, você trazer pessoas aliadas, entender que tem um time dentro de casa que vai trabalhar voluntariamente para a construção dessa pauta, você tem um começo. É sobre mexer no vespeiro.
Perfeito. Então, a gente vai mexer no vespeiro. Eu acho que isso só que o mercado já tá... Acho que isso a gente já nem tá mais aí, né? O mercado já sabe que é sobre isso, que a gente precisa sensibilizar, que a gente vai, sim, mexer em questões que dói, porque a gente vai falar de privilégio quando não há consciência, que a gente vai ter lugares diferentes dentro da organização que partem de lugares diferentes, e quando a gente traz a branquitude, por exemplo, que é a gente compreender quem somos nós, pessoas brancas, dentro da estrutura racista, é a gente entender que a gente faz parte do problema. Uhum. E se a gente compreende que a gente faz parte do problema, o que eu consigo fazer a partir disso? Então vão ter esses dois ângulos. E aí, começando esse papo, vou buscar pessoas aliadas, vou entender como eu tenho um time dentro de casa para construir. Budget é uma coisa que a gente fala, né? Eu costumo dizer que eu adoro. Se diversidade é uma prioridade para a empresa, tem dinheiro. Porque qualquer outra prioridade na empresa tem dinheiro. E aí é importante falar a linguagem da alta liderança, que é quem vai tomar a decisão. Busca alguma aliada, constrói junto, faz uma pesquisa de mercado, entende dados, pega um modelo de negócio semelhante, vê concorrente, traz uma apresentação, compreende dentro de casa, é sempre horizontal, é sempre construído a 4 mãos, é sempre construído colaborativamente, é co-criado. E aí eu dou esse start. Diria que a gente está falando isso e provavelmente para pessoas do RH, mas talvez outras pessoas podem estar assistindo a gente. Não é um trabalho só do RH. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, é a mesma coisa que inovação. Não está só numa área da empresa. Ele perpassa a organização como um todo. Eu tenho um bom trabalho acontecendo. Claro que eu posso ter áreas específicas construindo políticas e programas ali. Não é sobre isso, mas é sobre fazer parte da cultura de uma forma horizontal. Entender que vai mexer no vespeiro, que precisa dessas pessoas aliadas e começar trazendo o resultado desses dados, porque é a linguagem que a gente tem do corporativo, e construir um piloto. A partir disso, ver o que faz sentido e como que a gente consegue, aí sim, de fato, lutar por um budget, olhar para... São duas coisas, né? O plano e a governança. Perfeito. E aí disso a gente toca. E voltamos ao papo inicial. Cada empresa vai ser uma realidade diferente, porque são pessoas diferentes. E quando eu olho para essas pessoas, eu vou entender o que eu vou fazer agora visando impacto e esforço. Tem empresas que já têm liderança, que está sensibilizada. O passo já vai ser diferente, a etapa já é diferente. Tem empresas que não. Tem empresas que já estão olhando para recrutamento e seleção. Tem empresas que ainda precisam sensibilizar de algum outro lugar. Então é muito de entender esse cenário. Vou mexer no vespeiro, preciso de pessoas aliadas, falar na linguagem dentro do corporativo, não é filantropia, é negócio. Perfeito, Roth. Acho que pra gente ir fechando, eu acho que também tem o outro lado. A gente podia ficar aqui até amanhã. Tem o outro lado também que é do humano. Eu vou dar o meu próprio exemplo, e aí você constrói a partir dele, tá? Por muito tempo, motivos óbvios, mundo dos negócios, começo do milênio, alguém com a potência de voz que eu tenho, eu fui criada para ser aquilo que eu deveria ser, o que eu queria ser. Então eu nunca senti o preconceito até chegar em posições latino-americanas, né? E aí, isso eu tinha lá eu tenho 43 hoje, eu tinha lá os meus 30. A primeira vez que alguém não me escutou, com toda essa imposição de voz que eu tenho, e eu senti que foi porque eu era mulher, eu comecei a ter uma bandeira feminista muito forte, né? De assim, de mim não passa. E apanhava todos. Todo mundo que passava perto de mim, que não tivesse dentro de uma fala inclusiva, amorosa, e me dando espaço como eu achava que deveria ser, eu não tinha menor problema em expor essa pessoa. Podia ser... Eu estava dentro da Singularity University, uma das pessoas mais poderosas ali num determinado grupo, que não se comportou da forma que eu entendia, que era importante se comportar para que aquele ambiente fosse plural. Eu não tinha nenhum problema em expor. E aí eu via que, no primeiro momento, aquilo, né, o meu ativismo tinha uma dor, e aquela dor, ela era toda vez que eu fazia isso, ela era um pouco mais acalmada, mas eu via muito pouco progresso naquilo que eu estava tentando fazer. Porque no final das contas eu estava batendo, até merecia bater e apanhar, mas não resolvia o problema numa macrovisão. Eu queria te escutar, porque a partir daí todas as dores que chegam de um lugar que ela vai extravasar. Se você tivesse que dar um conselho para aquela jovem Lígia, eu aprendi depois, eu faço diferente hoje. Eu ainda sigo fazendo toda a militância e o ativismo em determinados grupos de mulher e de feminino. Mas eu queria que você, de repente, me aconselhasse no momento presente. E aí talvez possa ajudar algumas outras pessoas que também estão nos seus ativismos
a ajudar um caminho aqui, porque eu sei que você tem essa medicina na fala. Você fala tudo o que precisa ser falado. E eu nunca me senti afrontada pela sua fala. E eu tenho certeza que quem te escuta tem essa mesma sensação. Por isso que você capitaneia o que você capitaneia. Eu te conheço. Então, o que eu falaria pra ti, partindo desse pressuposto que não vai ser justo, é faça exatamente o que você fez. Tá bom. Porque tem um processo. Agora, tirando O eu te esse conheço. ponto, o eu te conheço, eu acho que é importante a gente compreender o contexto, aonde eu tô. Quando a gente fala do chegar com o pé na porta, não é desmerecer. Ele é muito importante. A gente tá aqui porque alguém chegou com o pé na porta. A gente tá aqui porque alguém morre. Alguém tá morrendo agora. Pra gente poder falar disso daqui. Mas eu preciso entender contextos e cenários. Dentro do corporativo, não é aí. Dentro do corporativo, eu tenho um espaço a mais para o diálogo. Eu consigo trabalhar dentro desse formato. Não estou falando todos. Não estou Por isso que cada falando caso é um todos, caso. Por isso que eu dei cada- num caso pessoal. Exatamente. E é importante, porque veja só, você disse que com 30 foi onde você compreendeu que, opa, peraí, então existem duas coisas. O que eu digo que eu sou e como o outro me lê. Então, talvez como o outro me lê é um pouco diferente do que eu achava que era. E o outro tá me lendo de uma forma na qual não é justa. E nós somos aqui brancos, sentados no alto do nosso privilégio. Imagina quanta gente tá batendo murro em ponta de faca, tá tendo que bater com os pés na porta porque não estão sentados aqui como a gente agora. É sempre bom a gente só trazer Tá bom. esses pontinhos pra gente saber aonde a gente tá nessa discussão. E aí, voltando pra cá, o outro me lê de uma forma, eu me coloco de outra. Eu compreendo que... Tá, peraí. A minha vida, ela funciona no formato onde eu nunca bater de frente. Sempre que eu tentei bater de frente, nunca deu certo. Então, eu já compreendo que é a minha forma de ser, que tem várias. Então, o que eu busco é compreender o cenário, compreender o contexto. Às vezes, a gente tá em um lugar que não faz sentido com a gente. E aí, a gente sai do corporativo. Porque a gente entende que o impacto social, naquele momento, talvez não estava lá. E eu preciso fazer em algum outro lugar. Às vezes, a gente troca de empresa. Às vezes, a gente troca de área. A gente precisa compreender esse formato, como construir a partir do contexto, a partir das pessoas que fazem parte, porque nós somos um pedaço desse organismo chamado empresa. E quando a gente está falando do fazer sentido, faz sentido para mim estar lá, faz sentido para a empresa que eu esteja lá, e faz sentido para a sociedade que eu e a empresa estejamos lá. E não é sobre eu estar na empresa vivendo o sonho de quem é dono. Não. Eu estou lá vivendo o meu sonho, que também faz parte do sonho de quem é dono. E aí é sobre uma cultura muito boa, é sobre uma política muito boa. E aí olhar para dentro, né? Você falou de autoconhecimento. Eu traria outras duas palavrinhas: autoconhecimento e inteligência emocional. Perfeito. E aí dentro desse cenário eu compreendo cada vez mais quem eu sou, como o mundo me lê, que aí vem a inteligência emocional de como eu vou tratar com quem eu sou, e a autonomia que eu tenho. Faz sentido eu continuar aqui? Não faz. E aí entender que quando a gente fala de movimento social, que aqui é sobre o movimento social a pauta, dentro do corporativo, a gente está falando que a minha história, ela consegue ajudar dentro do movimento nessa realidade. E eu estou fazendo não olhando o resultado disso para mim como centro. Eu faço parte, eu também vou ter um resultado disso. Então, eu acho que eu iria muito dentro desse caminho. E aí eu vou terminar trazendo uma fala minha. Eu, enquanto um homem gay, tenho 30 anos. Tem uns 2 anos que eu, de fato, reconheci o que é homofobia. Não porque eu não sofri homofobia. Bem, a gente poderia falar sobre isso, não é o ponto. Mas tem muito mais a ver com consciência. E tem a ver com a minha ascensão profissional. Porque eu comecei a perceber nessa minha ascensão profissional pessoas muito próximas que não acreditavam. Eu sempre tive à frente de alguma coisa e dessa vez a pauta era LGBT. Então, na minha família, já sai informe, já sai um monte de coisa. Não é falado porque é LGBT. E aí eu comecei a compreender que as pessoas realmente tomavam decisões baseadas naquela lista de 30 anos. Não em quem eu sou de verdade, mas em alguma característica minha. E aí eu comecei a perceber que eu não era bem-vindo em lugares, em rodas, ou por conta exclusivamente da minha sexualidade. E aí eu olhei pra isso e falei, nossa, gente, realmente... Assim como tem o racismo, assim como tem a gordofobia, assim como tem o machismo, assim como tem N outras questões. E aí vai de olhar pra essa Lígia que precisou bater com tudo na porta pra chegar nessa Lígia hoje que trabalha de um outro lugar.
Então, para quem está assistindo a gente, sim, a gente vai impactar, a gente vai mexer no vespeiro. Faz sentido eu bater nessa porta hoje? Ou faz sentido eu mudar de porta? Porque a gente sempre está impactando, independente do lugar que a gente esteja. E aí a gente fecha dizendo que é a consciência, aquela mesma espiral que eu estava falando no começo, ele fala, é uma espiral dinâmica do ser, porque é uma espiral dinâmica de consciência. Então, de repente, se hoje cruzar em mim alguém que a fala é muito fóbica, vai apanhar. Mas eu acho que tem a ver com as portas. Hoje os caminhos, eu não vou estar em todas as salas. Eu não tenho como estar em todos os lugares, mas eu posso tentar focar em algumas canetas importantes que têm esse poder de mudar com uma assinatura, ou com uma decisão, ou com uma fala, milhares de vidas que ela impacta, todos os dias. E desse lugar, talvez eu foque mais essas portas hoje em dia. E você pode dizer, não entendi, depois de uma piada discriminatória. Exato. Ah, mas eu cresci com uma mãe que falava assim, ó, filha, só é piada se todo mundo estiver rindo. Se não tiver todo mundo rindo, não é piada. Eu quase nunca encontrei piada na minha vida, então. É sobre. Ai, gente, poderíamos conversar aqui até amanhã. Hot, fecha com um pensamento final, fala sobre você, onde as pessoas te acham, enfim. Boa. Bem, uma honra estar aqui contigo. Uma delícia estar conversando com quem tá aí junto. A gente faz muito essa colaboração, né? Como o papo aqui é mais corporativo, LinkedIn. Em algum lugar aqui vai aparecer meu nome ou apareceu, é só colocar lá que me acha. Nós somos também. Instagram, que é um pouquinho mais pessoal, né? Um pouquinho mais do ser, não tanto do fazer, a gente tá lá também. E bem, eu acho que eu quero fechar esse papo a gente tomando a compreensão da onde a gente falou aqui. Porque a gente trouxe a palavra diversidade muito forte, a palavra diversidade está no nosso tópico, e a gente aqui representa um pedacinho. A gente não representa a diversidade na sua maior forma aqui dentro. Volto a dizer, somos pessoas brancas, somos pessoas cis, somos pessoas sem deficiência. A gente entrou num recorte, a gente falou de negócio, das expertises que a gente tem. Então, eu gostaria de fechar com essa compreensão de quem é a gente e entender que a gente, nas nossas dores, vai ser diferente de outras pessoas em outras dores. Nenhuma é pior ou melhor. Mas a gente compreende que se a gente está aqui e se a gente tivesse talvez alguma outra dor, talvez a gente não estaria. E dentro desse lugar que a gente está aqui hoje, o que a gente está fazendo para os que não estão? Acho que é desse pressuposto o que a gente está fazendo com o nosso privilégio aqui, que eu queria terminar esse papo. E agradecer muito, porque é sempre uma delícia estar contigo. Maravilhoso! Bom, esse foi o primeiro programa de uma temporada. Acho que demos o tom, o som e toda essa delícia da troca com o Hot. Então, todo esse programa falou da diversidade, da inclusão, da autonomia e de todas as coisas que podem acontecer do encontro dessas três grandes linhas de pluralização das organizações, das lideranças e da forma da gente enxergar a realidade do futuro do trabalho, do futuro do RH. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, em parceria com a Piauí, nesse trazer as diversas e os diversos olhares de recortes do futuro para o presente. Fica com a gente.